Amém. O título da leitura: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que tem eu de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta, e sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e elas os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seus filhos: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio e o fez saber ao homem de Deus, e disse: Ele vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Somente até aqui. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Naqueles tempos lá de Eliseu aqui, dos profetas, hoje as pessoas trabalham registrada, né? Então, quem trabalha registrada tem um benefício, né? Mas quem não trabalha, não tem nada, né? E o que aconteceu com o marido dessa mulher que foi isso. Como aqui na Bíblia não fala se ele trabalha registrado, né? Se ele trabalhar com alguma segurança, alguma coisa assim, não fala, né? Então, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E naquele tempo lá, quem devia ao homem, não tinha como você não pagar, não ser punido. E o credor chegou na casa dessa mulher e bateu o palmo e falou pelo marido dela. A Bíblia também não fala. E ele queria levar os meninos para ser servo deles. O menino já devia estar o quê? Já devia estar grande também. Também não fala a idade das crianças também, dos filhos. E ela lembrou de Eliseu, que na época, quando o Eliseu estava junto com os rapazes, Eliseu fazia obra. Quando Eliseu clamava para Deus, Deus aparecia. Quando Elias foi embora e falou para ele: Eliseu, pede o que tu queres, antes que se aparte de ti. O que ele pediu? Porção dobrada. Porção dobrada. Então, tudo quando Eliseu fazia, ele tinha certeza que Deus ia aparecer, que Deus ia mandar o anjo. Quando o Eliseu foi cortar, aquele servo do Eliseu foi cortar viga no rio lá, e falou para Eliseu: Vamos conosco, o rio lá é estreito. E ele foi, porque ele era temente a Deus. E Deus tocou no coração dele: Vai, que eu vou fazer uma obra. Vou fazer uma obra naquele lugar. E foi. Todos nós sabemos que quando ele foi lá, que o moço lá estava batendo na água, o machado caiu na água, no rio. E o moço temeu, falou: Ai, meu Senhor, o que era emprestado? E o Eliseu perguntou: Onde caiu? E ele falou: Ali. E o Eliseu cortou um pau, uma viga, e jogou na água. E será que eles ficaram duvidando do Eliseu, que ele flutuou aquele ferro? O marido dessa mulher podia estar junto. E foi aí que ele falou para ela, a esposa dele. Deve ter falado para ela o que o Eliseu fez, para ela ir atrás dele, nessa causa aqui. E Eliseu lhe disse: Que tem eu de eu fazer? Declara-me
que é o que tem em casa. E ela disse, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então, quando Eliseu pediu porção dobrada, todas as coisas que ele pedia para Deus, Deus dava para ele. Ele, antes de pedir, Deus já sabia o pedido de Eliseu. Então, era a fé que estava dentro do coração de Eliseu. Quando Elias foi embora, Elias, que a capa caiu no Eliseu, que ele chegou no Rio Jordão, o Rio Jordão era imenso. Como é que ele ia atravessar aquele rio a nado? Não tinha como. Quando ele pegou a capa, que ele enrolou a capa direitinha, e falou bem assim, onde é que está o Deus de Elias? O rio se abriu, porque a fé estava no coração dele. Então, a fé tem que estar no nosso coração. Quando Deus fala, até o nosso inimigo obedece. O nosso inimigo não gosta da gente. Mas se Deus mandar ele vir na nossa casa trazer uma cesta básica, ele vem. Porque Deus está mandando. Deus, quando manda, Deus recomenda. Vai lá na minha casa, vai suprir a necessidade do meu servo, vai suprir a necessidade da minha serva. Deus manda e tem que obedecer a voz do Senhor. Tudo obedece a Deus. Tudo. E então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Aqui na Bíblia não fala a quantidade, né? Mas não devia ser pouco não, viu? Devia ser muito vaso. Devia ser muito, muito vaso mesmo. Aqui não fala. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Muitas das vezes somos nós. Às vezes nós estamos cheios das coisas de Deus. E o irmão chama você para congregar, você não vai. Chama para fazer uma visita, você não vai. Chama para ir no funeral, você não vai. Chama para ir no asilo, você não vai. Chama para ir numa visita, você não vai. Porque você está cheio. Fala que está cheio. Mas a gente tem que estar sempre buscando a coisa de Deus, porque a gente tem fé. Se você for no asilo visitar um velhinho, ele fala pela palavra dele. Mesmo que você não fale nada, você só escute, Deus faz a obra. Porque você foi lá. Você escutou o que o filho dele está falando, que a filha dele está falando. Porque os velhinhos estão nos asilos, muitos estão gagados, não falam nada com nada, mas muitos estão lúcidos. Mas o filho e a filha, a parentela, pôs no asilo. E o Senhor fala, vamos fazer visita, vamos buscar os meus pequenininhos. Às vezes, o drogado está na rua, o traficante, eles estão na rua, se você passar por eles, respeita você. Tanto homem como mulher, tanto irmão como irmã, eles respeitam. Eles nunca levam com falta de respeito, sempre tratam a gente com carinho. E eles falam, pastor, ora por mim, quando for orar, apresente minha oração. E a gente sempre ora. Se de repente todo mundo você falar alguma coisa boa, e você fala e entra no coração dele, e ele obedece, uma alegria vai ter no céu. Mas a gente tem que ter fé para fazer essas coisas. Às vezes Deus manda você na visita, e no funeral, e você fica com medo. Fica com medo de ir lá ver o caixão já está morto já, ele não pode sair dali. Quem está morto, está morto. Então, mas muitos na rua estão mortos espiritualmente. Estão esperando a palavra de Deus. Mas mesmo morto, se Deus mandar, ele levanta do caixão. Deus tem um poder. O poder está na mão dele. O querer está conosco. E o querer estava com essa mulher. E Eliseu orou com fé, que Eliseu tinha certeza que o Deus do Elias ia aparecer com ele. Então, entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite. E todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta. Sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e os enchiam. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, eles lhe disse, não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então, Deus, para dar uma bênção para a gente, às vezes Deus está fazendo um teste conosco. Um teste. Aí eu vou pôr uma aflição no coração dele, para ver se ele não vai me negar o meu nome. Vou pôr uma aflição, para ver se ele não me nega. Eu vou mandar ele em tal lugar, e lá eu vou subir uma contenda, para ver o que ele faz.
Às vezes acontece conosco isso aí. Lá no meu serviço mesmo. O rapaz lá me xingava. E eu buscava a palavra, nunca falava nada. Eu buscava a palavra e o Senhor sempre falava, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu vou rolar a pedra, tá na tua frente. Eu vou te libertar. Eu vou te dar a vitória. E o Senhor me deu. Eu não sou melhor do que ninguém. Só que a gente tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eliseu tinha bastante fé quando ele pedia as coisas para Deus. Deus dava para ele. Então o azeite parou. Quando ela falou para o filho, traz mais um vaso, que o filho falou que não tinha mais vaso, o azeite parou na botija. O poder de Deus é assim na nossa vida. A gente não pode parar sobre as coisas de Deus. A gente está sempre falando das coisas de Deus, falando de você está na roda de amigo, de irmão, de irmã, na igreja, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Tem sempre alguém ali que quer escutar as coisas de Deus, mas não tem coragem de ir na igreja. Eles estão com os olhos fechados, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, estão com os olhos fechados. Deus não abriu os olhos deles ainda. Mas quando você começar a falar das coisas de Deus para ele, cada vez que você contar uma coisa que Deus fez na sua vida, na vida da sua família, Deus vai abrir os olhos dele. E ele vai congregar, vai escutar o hino, o hino, quando a irmã começar a tocar o órgão, a meia hora, o Senhor já visita nós, depois vem o hino do silêncio, depois quando começa o culto, ele vai escutando os hinos, depois vem a oração, a testemunhança, depois vem a palavra, Deus começa a falar com ele, vai abrir os olhos espirituais dele. Quando vê, o irmão batizou, está do nosso lado, a irmã está do nosso lado. O irmão está lá no meio da orquestra, tocando o instrumento dele, a irmã está tocando o órgão dela lá. Por quê? Porque ela teve fé, que Deus ia aparecer na vida dela também. A gente tem que ter fé. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Então, a gente tem que estar sempre buscando o Senhor. Quando a gente for orar, ore uma, duas. Se você ora duas, ora três, ora quatro. Mas você pedir com fé para Deus. Porque se você não pedir com fé, nada acontece. Então, não adianta você buscar a palavra se você não tem fé, se você colocar o será. Mas será que vai acontecer? Mas como é que é isso que eu vou colocar? Muitas das vezes o irmão está pregando e fala bem assim, agora você tem que dar uma de dois, você tem que pegar para você mesmo. Pega para sua geladeira, pega para o seu armário, pega para sua despensa. A gente não é doido, a gente só está seguindo a ordem do Senhor. A gente só tem um pouquinho de fé, que tudo acontece. Às vezes, o povo do mundo fala que Noé, quando ele fez a arca, ele condenou o mundo. Ele não condenou o mundo, não. Ele só seguiu as ordens do Senhor. Ele seguiu a ordem que Deus deu para ele. Deus falou que destruiu o mundo, mas ia salvar a casa dele. E se ele quisesse construir a arca, Deus não manda ninguém fazer nada. Ele só pede. O que ele pede para a gente? Obediência. Obediência. Quando ele pede, a gente tem que fazer, não colocar será. Ah, será que vai acontecer? Será que vai fazer? Será que nós vamos atravessar o rio e nós vamos se afogar? Deus é dono de tudo. Quando ele manda, tudo obedece à voz do Senhor. Tudo. Tudo obedece. Então, os valores do Senhor. Tudo que você for fazer, busca Deus em oração. Com Jesus Cristo na frente, vai atrás dele. O ano passado, o que eu vou falar está dentro da palavra, tá? O ano passado, o Senhor me cobrou uma visita para uma irmã, que era para me fazer em 2022. E era bem no tempo da Covid. E era Covid para cá, Covid para lá, não dá para fazer nada, né? E eu liguei para a irmã e falei para ela, irmã, Deus tá me visitando na minha casa aqui e está mandando fazer uma visita para a irmã. E ela falou assim, irmão Antonival, eu aceito, mas tem que falar com meu esposo. E só ela é crente, o esposo não é. E eu falei, tá bom, então, eu vou... A irmã conversa com ele e a irmã manda mensagem pelo WhatsApp, tá bom. Aí ela mandou uma mensagem, falou que ele não aceitava a visita. Aí eu, tá bom, não posso fazer nada, né?
Estava na minha casa mesmo, né? Depois do trabalho, cheguei na minha casa, pus meu joelho no chão, e o Senhor mandou eu ficar em paz naquela visita. Eu fiquei em paz. Passou 2022, chegou 23. Chegou dia 22, é no final do ano, mais ou menos mês de dezembro, mais ou menos, novembro. A irmã me ligou, irmão Tonival, vem na minha casa fazer a minha visita, meu esposo deixa. Aí eu falei para ela, não, irmã, não é assim não. As coisas de Deus tem decência. A gente não pode fazer as coisas por nós mesmos. Se eu fizer as coisas por mim mesmo, não acontece nada. Deus tem que mandar. Aí ela falou bem assim, não, tudo bem, então. Eu vou... O meu esposo é que pediu para o irmão vir aqui orar. Aí eu falei, não posso fazer nada. Eu vou orar para Deus, se Deus mandar, eu vou, tá bom. Aí, depois que eu cheguei do trabalho, eu orei, apresentei para Deus a necessidade. Eu já sabia já da necessidade, o que era, né? Eu não sabia, e eu orei uma vez, e o Senhor não falava. Orei a segunda vez, o Senhor não falava. Orei uma semana, e o Senhor também não falava também. E a irmã mandava mensagem que o esposo queria que eu fosse fazer a visita para ele, e eu falava que não era daquele jeito. E aí eu orei de novo, o Senhor falou assim, hoje é aquela visita que você fazer. Aí eu convidei 2 irmãos para ir comigo. Aí o irmão, que deu certeza que ia comigo, eu liguei para ele e falei, irmão, vamos hoje fazer aquela visita lá? Aí ele falou assim, irmão, Tony, não dá não. Eu não estou em São Paulo, estou em Sorocaba, não tem como. Tá bom. Fiquei triste, desliguei o telefone. Aí fui convidar o outro irmão, que tinha falado para mim que ia. Aí o outro irmão, ele tem problema no ouvido, nos aparelhos. E naquela tarde ele foi, acho que no médico, quando ele voltou, o ouvido dele estava ruim, não conseguia escutar, e a garganta estava ruim. Eu falei, tá bom, então, ficar em paz, então. Aí, todo o meu serviço lá, aí eu escutei a palavra, da salinha lá. Ao Senhor, pela palavra, falou assim, meu servo, você chamou fulano e ciclano, e ninguém vai com você na visita, né? Mas eu falo para você, põe meu filho na frente, vai atrás dele, eu sou contigo. Mesmo que você chegar lá na casa da pessoa e não falar nada, só de você estar lá, eu vou fazer a obra. E eu fui. Saí do meu serviço, fui vir para minha casa, tomei um banho, fiquei ornado, orei. E quando eu estava para sair da minha casa, aconteceu um tiroteio na minha rua, uma perseguição policial. Infelizmente, uma pessoa veio a óbito, mas se eu saísse naquela hora, eu ia estar no meio deles. Então, o Senhor me livrou daquela coisa toda que apareceu na minha rua. E eu fui fazer a visita. E quando eu cheguei lá na casa da irmã, por volta de umas 4h30, e a irmã estava na cozinha, e o esposo dela sozinho lá na sala, ele andava a falar das coisas que estavam acontecendo com eles, e eu clamando a Deus para eles parar, para a gente começar logo a visita, para não falar o que estava acontecendo na casa, para a gente não falar, né, o que ele já falou para a gente, né, senão eles não acreditam nas coisas de Deus, né, e eu clamando a Deus para a visita começar logo. E eu cheguei 4h30 na casa da irmã, quando eu fui começar a visita já era quase 6 horas da tarde. E a irmã, o irmão, tanto que falar. E eu falei para ele, irmã, vamos começar logo a visita logo, porque está ficando tarde. Tá bom, então, começamos a visita. E o Senhor abençoou a visita, foi tudo. E na hora do Senhor dar os conselhos, da palavra, busquei Deus em pensamento, e fiquei conversando com o Senhor dar alguma coisa, e não vinha nada. E eu falei para ela, vamos ficar em comunhão, o esposo deve ficar em comunhão também. E o Senhor deu a palavra, Salmo 23. E eu falei para a irmã Leci, irmã, eu não vou exaltar a palavra, não. Deus só fala para você que ele é seu pastor e nada te faltará. Que a irmã está com uma prova na sua casa aí, que no tempo certo, o Senhor vai tirar essa prova da sua casa e vai dar a vitória na sua mão. E quando se passou um tempo, mais ou menos, acho que 3 meses, mais ou menos, 2 meses, ela me mandou uma mensagem e falou que ela tinha que o vizinho estava no fundo da casa dela morando. Ele juntou com uma mulher que fazia macumba no quintal lá, e ela se sentia mal, eles falavam palavrão, e o esposo não tinha como chegar neles, porque a mulher andava armada, então ele estava acuado. E o Senhor libertou aquela casa. Aquele pessoal foi embora da casa, e a irmã estava com uma mancha mais ou menos assim,
nas costas. Ela fazia igual o Jó. Jó passava um caquiteiro, né, para se coçar, né? E ela ia na quina da parede, ficava se coçando também. E naquele dia lá, na simples oração que eu fiz lá, que o Senhor mandou orar um Pai Nosso, na simplicidade, eu fui embora. Depois de 15 dias, a irmã foi para a igreja e testemunhou que o Senhor mandou o anjo. Ela falou para mim, eu vou testemunhar na igreja e falar assim, saber, não, está errado. A irmã não fala meu nome, não. A irmã fala que Deus mandou um anjo na sua casa e você exalta somente a Deus. Você não exalta mais ninguém, só Deus. Aí ela foi, exaltou a Deus e falou que o Senhor mandou um anjo na casa dela e ela estava com uma mancha nas costas que o médico falou para ela que aquela mancha era para o resto da vida. E o Senhor libertou ela. Por isso que Deus fala, tenha fé. Na fé ele aparece, na simplicidade. A gente não precisa fazer uma oração soberbeza, ficar se engrandecendo. Nós temos que engrandecer somente a Deus. Nós temos que falar somente esse nome aqui, engrandecer somente esse nome aqui, ó. Jesus Cristo. Só esse nome aqui. O homem não pode se engrandecer. Então, essa é a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Buscamos a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Senhor. Quem sentir de orar, meus amados, não percam tempo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É só levantar a mão.